chamo Renan Silva dos Santos, sou aluno do curso de licenciatura em Física do Polo de Paraibano, da Universidade Federal do Maranhão. Irei apresentar um pouco sobre os aprendizados dentro da disciplina de Química Geral e Inorgânica, sobre a orientação do professor Ulisses Guimarães. O conteúdo que iremos abordar relata sobre as ligações químicas, que são uniões estabelecidas entre átomos para formar moléculas que constituem a estrutura básica de uma substância ou composto. A ligação química irá se formar se houver uma queda de energia total do sistema favorecendo a formação de um composto, ou seja, há uma queda na variação da energia livre de Gibbs. A variação total da entropia, que no caso é a desordem total das partículas de um sistema que acompanha uma reação química. As ligações químicas são uma solução para a estabilização iônica, de acordo com a distribuição eletrônica que nós temos conhecimento. Da estabilização desses átomos, nós podemos recorrer à teoria do octeto, que quando a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo é importante na formação dessas ligações, certo? Nesse sentido, podemos apelar para a teoria do octeto, que é enunciada pelo cientista americano Gilbert Lewis, onde os átomos, ao se combinarem, tendem a assumir a estrutura eletrônica de um gás nobre. Ou seja, quando a gente faz a compartilhação, quando a gente une dois átomos, eles tendem a compartilhar os seus elétrons para chegar a uma estabilização igual a um gás nobre. Essa estabilização vai ocorrer quando um átomo apresentar 8 elétrons na sua camada de valência, que esse foi enunciado, proposto por Gilbert Newton Lewis. O que ocorre? Podemos pegar como exemplo aqui o cloro. O cloro, ele, por ser um metal, ele vai ter a tendência de compartilhar os seus elétrons. Se pegarmos um outro cloro, podemos perceber que o mesmo irá compartilhar um elétron cada um, que é o que eles necessitam para poder fazerem a estabilização. No mesmo caso, torna-se o oxigênio. Só que neste caso, para se tornar estável, percebemos que o oxigênio ele necessita aqui de 2 elétrons para que eles possam estar estáveis. Há alguns casos que nós podemos ter de exceção à regra do octeto, que é quando um grande número de átomos adquire essa estabilidade por possuir esses 8 elétrons na camada de valência, e outros não precisarão de 8, precisarão apenas de 2, por ter a primeira camada e única, poder contar apenas com 1 ou com 2 elétrons. A gente pode até entender que a teoria do octeto ela se baseia na somatória dos elétrons, matematicamente falando. Porém, a gente tem algumas exceções a essa regra do octeto, que no caso seria o bório e seria o berílio. Por que seriam esses dois? Porque eles têm uma tendência de se estabilizarem com menos de 8 elétrons, fazendo com que aqui, por mais que eles sejam metais, eles fujam da regra do octeto, se estabilizando com 8. Outro que se faz também, e foge um pouco, só que no caso contrário, que ao contrário do bório e do berílio, seria o hexafluoreto de enxofre. Ele se faz por causa do que chamamos de expansão do octeto, ou seja, ele não se estabilizaria nem com 8 e nem se estabilizaria com 2 e nem se estabilizaria com menos. Ele se estabilizaria com mais elétrons na camada de valência. Ele teria mais de 8 elétrons para poder fazer essa formação e essa estabilização. As ligações químicas podem ser classificadas em iônicas, covalentes e metálicas, ocorrendo quando os átomos perderem, ganharem ou compartilharem alguns elétrons. As ligações iônicas ocorrem quando há uma permuta
uma doação de elétrons, os metais doam elétrons, se tornando cátions, enquanto os ametais e o hidrogênio, eles recebem elétrons, se tornando ânions. Ânions. O exemplo que nós temos aí é quando nós pegamos uma substância, cloreto de sódio, que é a união de um átomo de cloreto com um átomo de sódio, e fazemos a distribuição. Percebemos que na última camada de valência aqui, ó, tem sobrando no sódio um elétron, enquanto na camada de valência, aqui embaixo, do cloreto, me falta um. O sódio doa e o cloreto recebe, formando assim, então, o cloreto de sódio. Outro exemplo que nós podemos ter são esses dois elementos, onde eu tenho um elemento doando, onde eu tenho um átomo com um elemento sobrando, e eu tenho um átomo que precisa, para ficar estável, ele precisa receber um elétron. Quando esse elétron ele é transferido, há uma estabilização de ambos os átomos, formando assim uma nova composição, formando assim uma nova substância, ou formando uma substância, que no caso seria o fluoreto de lítio, onde eu tenho lítio e eu tenho fluoreto. Podemos destacar ainda que as ligações iônicas, ou nessas ligações iônicas, as substâncias são sólidas na temperatura ambiente, e ela tem também um elevado ponto de fusão. Dentro dela também, no estado sólido, elas não conduzem eletricidade, porém, são condutores quando elas são fundidas e ou dissolvidas. Sua estrutura apresenta-se no estado sólido, cristalino iônico, lembrando também o formato de um cubo. Podemos então falar das ligações que são consideradas covalentes. Nas ligações covalentes, elas se caracterizam pelo compartilhamento, o contrário das ligações iônicas, onde iam doar e receber elétrons. Nas ligações covalentes, agora, os átomos eles simplesmente compartilham os elétrons usando a teoria da repulsão eletrônica do par de valência. No caso, aponta que os pares de elétrons, os elétrons de valência, ligantes ou não, do átomo central se comportam como nuvens eletrônicas, que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível. Quando isso ocorre, acontece um compartilhamento desses elétrons e aí os átomos entram numa certa estabilidade. Se falou muito da questão das ligações iônicas, das ligações covalentes, mas não foi falado quem pode fazer esse tipo de ligação, tanto iônica quanto a covalente. Mas, afinal, quem faz ligação iônica e covalente? As ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais. Já as ligações covalentes ocorrem quando os átomos compartilham entre si os seus elétrons. Ocorrem geralmente entre ametais. Ou, também, entram nessa turma o gás hélio. Mas quem são os ametais ou os metais? Eles entram e são compartilhados nessas famílias a qual aparecem. No caso, aparecem o 1A, a família do 1A, a família 2A, ainda a família 3A, a família 5A, 6A e 7A. Temos então a família dos metais e as famílias dos ametais, que irão se juntar para fazer o compartilhamento, a doação ou a recepção de elétrons. Quando juntamos, por exemplo, o flúor e o hidrogênio, nós percebemos que o flúor precisa de um elétron para entrar numa estabilização. Quando isso acontece, para estar em equilíbrio, assim como o hidrogênio também precisa de um elétron para entrar em equilíbrio, percebemos que cada um vai precisar de um hidrogênio. Então, o que eles fazem? Os dois compartilham um elétron para ficar em equilíbrio eletrônico, formando assim, então, o ácido fluorídrico, onde eu tenho aqui, ó, na sua camada de valência, o compartilhamento. Como houve um compartilhamento de elétrons, nós sabemos que aqui ocorre uma ligação covalente. Podemos destacar, então, também nesse slide,
a nuvem de elétrons, aonde nós temos a teoria da repulsão, onde os elétrons eles tendem a se repelir e ficarem, através dos seus átomos, na sua camada de valência, uma estabilização. Assim como as ligações iônicas, nós podemos fazer algumas observações sobre as ligações covalentes. A ligação covalente, normalmente, é mais forte que os outros tipos de ligações. Já as iônicas, os íons são mantidos unidos por atração elétrica, não direcional. O compartilhamento dos elétrons pode ocorrer de forma dupla, tripla ou triplau. A ponte de hidrogênio, que é o nosso outro foco de estudo, que foi o nosso outro foco de estudo, ela nos remete o quê? Que as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio ocorrem entre o próprio hidrogênio e dois ou mais átomos próximos. O mesmo que atua, no caso o hidrogênio, atua como um elo entre os átomos que atuam. É um dos casos especiais, já que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Ela se forma geralmente com elementos muito eletronegativos, como o flúor, o oxigênio, o hidrogênio. Deve-se destacar que não é muito firme. Aqui embaixo nós temos aqui alguns exemplos das pontes de hidrogênio. Nesse caso, nós vemos um bório se ligando com o hidrogênio. Durante esse estudo, onde a gente viu e observou algumas ligações, a gente pode constatar que, de acordo com a ligação de cada um, ou de acordo com a ponte de hidrogênio formado, a gente poderia entrar no estudo da geometria molecular. O que é a geometria molecular? A geometria molecular é o estudo da distribuição espacial em uma molécula, podendo ser classificada em linear, angular, trigonal do plano, piramidal, tetraédrica. E tais classificações se baseiam na teoria da repulsão eletrônica. Uma nuvem eletrônica pode ser representada por uma ligação simples, dupla, tripla, entre outras. Aqui apresento então a vocês algumas das estruturas a qual a geometria molecular nos coloca. Geometria, lembrando da matemática, as formas geométricas. Molecular, porque são substâncias formadas através das ligações covalentes. Dentro dessa geometria molecular, nós olhamos os formatos. Linear, que ela será formar apenas uma linha entre a ligação entre dois ou mais átomos de uma determinada substância. Angular, como podemos perceber, irá formar um ângulo com alguns elementos que o comporam e irão compor essa molécula. Temos aqui a trigonal, quando nós teremos um átomo fixo, central, que irá distribuir elétrons ou irá compartilhar. E temos aqui uma ligação, e nas pontas ele irá se ligar com 3, formando assim uma espécie de triângulo. Temos a piramidal, aonde nós teremos praticamente a mesma estrutura de uma trigonal. Temos a tetraédrica, aonde nós temos um elemento central que se liga com 1, 2, 3, 4 ou mais átomos de um determinado elemento. Temos a bipiramidal, onde também a gente vai ter a mesma estrutura, tendo um objeto centralizado, aliás, um átomo centralizado e alguns átomos que fazem inferência ou fazem ligações nas suas extremas. Temos a octaédrica, que no caso são 8 elementos que irão se ligar, formando essa figura aqui. Portanto, após alguns relatórios apresentados, algumas informações apresentadas e obtidas, finalizo aqui o meu trabalho, agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade de mais um trabalho.